A protagonista especial direto do GAF, trazendo histórias de mulheres inspiradoras que fazem o nosso agronegócio acontecer de todas as idades. Agora eu fico muito feliz de poder receber uma jovem aqui de 27 anos, não é isso? A Laiane Frade, que é pecuarista e zootecnista, e vai contar pra gente um pouquinho dessa trajetória dentro do agronegócio. Laiane, você é filha de produtores rurais, sempre olhou para o campo como algo que você poderia trabalhar, pensou em sair, voltou. Conta pra gente como é que foi esse seu início. Na verdade, oi Jaque, obrigada pela oportunidade de falar com você aqui no Canal Rural. Bom, eu não sou filha de produtores, o meu avô tem fazenda, o meu padrinho tem fazenda, mas o meu pai e a minha mãe mesmo não. Eles são ambos do interior, foram para Belo Horizonte e lá eu nasci, fui criada em BH, mas sempre com um pé na roça. Sempre, feriado, férias, e chorava para voltar, tá? Quando eu ia voltar para Belo Horizonte, eu chorava. Mas aí eu sempre vi essa produção do campo, né? Sempre tive esse contato. Teve um tempo que eu morei no interior e aí eu fui me apaixonando pela produção animal. Porque pelos animais eu sempre fui apaixonada, né? Cavalo, e na época era gado de leite, depois começaram a trabalhar com suíno, e eu vendo aquilo ali. Os animais eu sempre amei e eu me apaixonei pela produção. E morando lá, eu tomei a decisão de voltar para Belo Horizonte. Porque eu conheci a zootecnia, né? Que eu sou formada. E eu falei, não, eu preciso estudar agora bastante, focar. Eu volto para a roça depois. E aí eu fui, estudei, me formei e voltei. Que legal! E hoje qual é o seu trabalho na roça? Hoje eu sou pecuarista, eu me casei, meu marido também é pecuarista, né? Nós trabalhamos com gado de corte na etapa de cria. E aí a gente faz absolutamente tudo na fazenda, somos só nós dois. A gente é de vaqueiro a gerente, a gente faz absolutamente tudo. Então, tem hora que eu tô na lida, tem hora que eu tô no computador, tem hora que eu tô no curral anotando dado, a gente faz absolutamente tudo. E que legal! Desde o início você pensou em estar do lado dele, mas também aparecendo. A gente não via tanto mulheres no agronegócio, por mais que elas sempre estiveram ao lado dos seus maridos, né? E cada vez mais a gente vê essa mulher aparecendo, mostrando o trabalho que faz ao lado do marido. Como é que foi essa sua entrada? Sempre foi ele ou vocês dois já começaram juntos? Já que eu falo que o agro, para mim, ele é um estilo de vida. Tudo que eu faço está relacionado ao agro. O hobby que a gente tem lá em casa está relacionado ao agro. No café da manhã, no almoço, na janta, a gente fala de agro. Então, assim, o agro sempre esteve presente na minha vida. E aí, quando eu entrei na faculdade em 2017, aí de lá para cá, acho que eu não passei um dia sem falar de gado ou coisa do tipo. E aí, quando eu me formei, eu me casei, eu não pensei em outra coisa, né? Ele já estava trabalhando na fazenda, então eu só fui. Falei, não, vamos trabalhar junto aqui, estou na minha área, tenho muito a agregar, né? Posso agregar muito nisso, então vamos junto. E você hoje também é uma influenciadora do nosso agronegócio, né? Você também tem ali as suas redes e você mostra o seu dia a dia. Você vê muito o público tendo dúvidas e fazendo perguntas sobre o seu trabalho? Muito, bastante. E eu digo que muitas vezes são dúvidas que pra gente que tá no dia a dia, que tá no agro, são coisas que ninguém teria dúvida, né? Então, às vezes, assim, a gente acaba ensinando, trazendo muita informação que às vezes pra gente é banal, é coisa que a gente está acostumado e as pessoas têm muito interesse. Eu recebo muito esse feedback, nossa, mostra mais, fala de tudo. Então, às vezes a gente acha que não tem nem o que mostrar, né? E sempre tem alguém interessado em ver como as coisas funcionam e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Trazer o agro, igual o GAF está trazendo o agro para o centro de São Paulo, é nossa função, nosso dever, a gente tem que fazer isso. Eu acho que todos nós somos influenciadores, né? Todos que trabalham dentro do nosso setor são influenciadores e precisam mostrar tudo isso que a gente está desenvolvendo, né? Quando a gente fala do nosso setor. Mas você é tão jovem, você vê mulheres jovens dentro do nosso setor ou ainda poucas? Eu vejo bastante pelas redes sociais. A maioria das meninas que interagem muito comigo no Instagram, elas são jovens, elas estão nesse meio, ou estão estudando ainda, ou já estão na lida, ou cresceram, foram criadas no agronegócio. Na cidade que eu moro atualmente também, eu fico ali em Pameri, Campo Alegre, tem muitas meninas, muitas mesmo.
da minha idade, meninas se formando, meninas que já assumiram propriedades, meninas que estão passando começando a assumir a propriedade dos pais, enfim. A sucessão familiar, né? A sucessão familiar é bem importante, é um tema que a gente sempre traz aqui no Protagonista, porque quanto mais a mulher se sentir capaz, né, para receber essa sucessão familiar, melhor vai ser todo o processo, né, e a continuidade aí dessa produção, né? Sim, e eu vejo muito, quando eu era pequena, eu já ficava dentro de curral, então eu ouvi muita coisa, né, ao longo da vida, na universidade, nos estágios. Eu acho que a mulher hoje não é questão de ter mais espaço, ela sempre teve. Mas o que as pessoas falam, por exemplo, muitas mulheres ficavam reprimidas. Eu já ouvi muito. Vaca não solta leite quando tem mulher no curral, vaca não gosta de saia. Já ouvi, nossa, muito isso. E hoje em dia é muito menos, né? Pelo menos pela minha vivência, pelo que eu tenho conversado, pelo que eu tenho visto. As mulheres estão vestindo a camisa mesmo. Mulheres que às vezes eram esposas e ficavam por trás. Era uma mulher do agro. Mas às vezes não falava, não, meu marido é produtor, meu marido é pecuarista, meu marido é agricultor. E hoje a gente vê essas mulheres vestindo a camisa falando, eu sou. Que legal. Isso tudo vem da inspiração, né? A gente sabe que tanto as jovens que se inspiram em você, quanto outras mulheres que já têm uma trajetória maior também inspiram outras mulheres. Como é ser inspiração tão jovem? Eu não sei te responder essa pergunta. Se eu for falar das mulheres que me inspiram, eu tenho uma lista imensa. Mas assim, se eu tô inspirando, a gente recebe umas mensagens de vez em quando, eu fico até feliz. Mas assim, eu só continuo fazendo, sabe? E quais são as mulheres que te inspiram hoje? Nossa, muitas. Carmen Pérez, na pecuária. Camila Teles. Minhas professoras da universidade, Cláudia, Poliana. Ai, são diversas. Muitas mulheres. Josilage, muitas. E quando você resolveu mergulhar nesse universo do agronegócio, foi importante ter essas mulheres como referência, né? Sim, eu digo que no agronegócio foi de antes, eu não conhecia ninguém. Minha inspiração acho que foi meu avô e os animais, e aquilo despertou em mim um desejo de participar, de somar. Mas hoje, nossa, eu me inspiro em muitas, eu amo ficar vendo assim, os projetos, quero participar de tudo. Que legal, e no dia a dia você mostra toda a sua lida, né? Mostro sim. Tem dia que eu mostro mais, tem dia que eu mostro menos, mas eu sempre mostro. Se a gente puder falar aí dos maiores desafios que você já teve até aqui. No início, eu tinha até um bloqueio por medo de não aceitarem as ideias que eu trouxesse. Porque eu vim da universidade, eu vim de muita definição, muita teoria. E quando a gente chega, a gente fica até travado, fala, o pessoal não vai gostar. E aí eu cheguei com um monte de coisa de bem-estar animal, um monte de coisa para mudar no manejo. A gente tem que ver o que funciona em cada lugar, né? E eu fui chegando com umas ideias assim, mas graças a Deus, o meu medo era em vão, tá tudo dando certo. Tem coisa que a gente emprega, tem coisa que não. E tá dando tudo certo. Mas eu tinha, assim, esse receio eu tinha. Não é isso, de não aceitarem as minhas ideias. E que bom, né, que você não teve aí maiores pessoas que não gostavam, né, ou que não aceitaram tanto o seu trabalho, uns desafios maiores, mas que bom que deu tudo certo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. É um prazer poder receber, né, mulheres tão jovens já olhando para o nosso setor, querendo estar no nosso setor e mais do que isso, né, ajudando o nosso setor a se posicionar, porque a gente tem aí um momento incrível com a COP30, do mundo olhando para o Brasil e que a gente tem que aproveitar, né? Isso mesmo, alimentar o mundo. Muito obrigada. Veja. E a gente continua aqui no GAF, acompanhando essas histórias com essas mulheres que fazem o nosso agronegócio crescer. Se você não segue ainda, segue a Protagonista, estamos em todas as redes sociais. É só apontar o seu telefone para o QR Code que está aqui na tela e ir direto para o nosso site, para o Instagram, para o YouTube e seguir a gente nas redes sociais. Eu espero por você. Até a próxima!